Eleições 2024. A vontade do povo. A verdade das urnas. Todos os bastidores. Eleições 2024. Aqui na Cultura. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Cultura FM nesta manhã de quarta-feira. Nós estamos realizando toda quarta-feira nossas entrevistas do Xadrez Político, entrevistas com personalidades da política. E isso aconteceu até a semana passada, quando nós recebemos o último candidato a prefeito de Araçatuba. Fizemos a sabatina aqui com todos eles. E hoje, nessa última entrevista, nessa última quarta-feira, convidei aqui nos estúdios para estar aqui conversar com a gente o juiz eleitoral de Araçatuba, Dr. Carlos Gustavo de Souza Miranda, e também o Dr. Adelmo Pinho, promotor de justiça eleitoral, para passar orientações para o eleitor e trazer aí essa última expectativa para domingo, dia de eleição, o dia mais importante aí, diria, do Estado Democrático de Direito. Muito bom dia, Dr. Carlos, prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da Cultura. Bom dia, Zé Walter, prazer é meu, e também é um prazer estar aqui ao lado do Dr. Adelmo Pinho, promotor de justiça eleitoral. Doutor Adelmo, sócio aqui já da Cultura, da Nova Brasil, muito bom dia para o senhor, prazer imenso recebê-lo aqui pessoalmente. Bom dia, Zé Walter, bom dia, Giovana, Dr. Carlos, um prazer enorme também, recíproca é verdadeira. Dr. Carlos, estamos aí junto no júri e outras atividades forenses, amanhã tem júri, amanhã né? Tem mais um. E é sempre prazeroso, um grande juiz, um juiz técnico, um juiz maravilhoso. Tá certo. Se você, atenção, você que está nos acompanhando aí no rádio ou também nas redes sociais, se você quiser mandar alguma pergunta a respeito desses últimos dias pré-eleição, você pode mandar aí no Facebook, no YouTube, na medida do possível, a gente tenta encaminhar aqui. 3623-2052 é o WhatsApp da Cultura, ou no Facebook e no YouTube. Começar com o senhor, doutor Carlos, a respeito do trabalho, então, como juiz eleitoral. A Justiça Eleitoral, há um revezamento entre os juízes estaduais nesse período de eleição ainda mais intenso. Como é que funciona aí essa divisão de trabalho na Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral ela é de competência da Justiça Estadual, né, do juiz de direito, que, como você bem disse, a cada 2 anos um juiz ele se inscreve para ele poder participar daquele biênio como juiz eleitoral. Então, ele acumula a função de juiz de direito no fórum e a função de juiz eleitoral. A cada 2 anos há esse revezamento, essa troca de juiz eleitoral. Minha primeira eleição que eu participei como juiz eleitoral foi em 2006. 2006, onde foi? Valparaíso. Valparaíso. E aqui, para esse ano em Araçatuba, são 2 juízes eleitorais, é isso? Sim, temos 2 zonas eleitorais. A zona que eu atuo é a 11ª. 11ª. Doutor Adelmo. Doutor Adelmo, o Ministério Público também nesse período, também ele age nessa forma de revezamento e as atribuições do Ministério Público mais ou menos nesse sentido? É um modelo que se segue ao do Judiciário, é o mesmo formato. Nesse biênio também essa mudança nesse biênio. Há quanto tempo também, como juiz eleitoral, o senhor começou em Penápolis, não? Eu já participei de umas 10 eleições, 12, né? Penápolis umas 4, 5, Auriflama, enfim, umas 10 eleições. Não que eu seja tão velho igual o Dr. Carlos, mas são várias eleições. Tem ficado mais tranquilo ou não, doutor Adelmo? Como? Tem ficado mais tranquilo com o passar? A gente talvez erre menos, né? Maturidade, a gente fica mais tranquilo diante do que vem, né? Mas tem dado mais trabalho? Atualmente, a política contemporânea, isso. Eu acho que ela é mais pensada, ela é mais engenhada, ela é mais... É diferente, a política de hoje é diferente, como a votação é diferente, naquela época do começo era voto impresso, né, voto físico, né? Enfim, e a forma de fazer política depois da internet é outra. Então, eu até vi uma entrevista da Carmen Lúcia domingo na Globo News. Ela dizia com relação à inteligência artificial que havia uma grande preocupação com relação à inteligência artificial. Só que ela dizia também que essa preocupação não se confirmou tanto por conta das peculiaridades da eleição municipal, que é muito mais próximo ali do buraco na minha rua do que uma questão mais... Vocês chegaram a ter alguma percepção disso também aqui em Araçatuba ou não, com relação a essa utilização da internet? A grande preocupação da Justiça Eleitoral esse ano, devido ao que ocorreu em 2022, Sim. foi com a desinformação. Né? Tá. Nós tivemos
né, uma série de questionamentos. Eu acho válido, aqui falo até como cidadão, sou plenamente defensor da liberdade de expressão. Obviamente, qualquer direito na Constituição da República, ele tem um limite que é o direito alheio, né? Então, quando você ultrapassa esse limite, há uma certa responsabilização. Então, a liberdade ela é absoluta, obviamente, que se a pessoa extravasar dessa liberdade, ela pode vir a ser responsabilizada. Então, dentro desses questionamentos, principalmente em relação à rigidez do processo eleitoral, a confiabilidade das urnas, houve uma preocupação muito grande esse ano da Justiça Eleitoral com a questão da desinformação. E até foi boa pergunta, porque nós tivemos semana passada no cartório eleitoral o teste de integridade das urnas eleitorais. Estávamos eu, o doutor Adelmo e os servidores da Justiça Eleitoral. Sabe quantos candidatos, quantos eleitores, quantos cidadãos em geral, ou quantos jornalistas estiveram no dia para acompanhar o teste de integridade das urnas? Nenhum. Então, assim, é bem curioso. Nós temos uma cultura que, enquanto a gente não modificar essa cultura, o país não avança em termos de democracia. Ninguém foi acompanhar o teste de integridade da urna, sendo que o maior questionamento que foi feito na última eleição nacional foi quanto à rigidez da urna eletrônica, a confiabilidade do sistema de votação. Então, como uma pessoa vai emitir uma opinião, ainda mais formadores de opinião, sejam eles, né, pessoas públicas ou jornalistas, e não acompanham como é feito o teste, como funciona a urna, como é feito o teste de integridade. Questionam a integridade do processo eleitoral e quando tem a oportunidade de ir lá fazer a presencialmente, não vão, não fazem. E isso é claro. Assim, pode, só aproveitando, claro. abrindo parênteses, eu estou vendo aqui na parede, né, Grupo Tati, não sei a relação aqui da rádio com o Grupo Tati, mas a Escola Tati, ela promove, acho extremamente importante, né, no segmento infantil, a questão da Tatilândia. Isso. Com a votação. Então, escolhe-se prefeito e vereadores. Isso. Na Câmara, inclusive. Vai ser agora, né? Juntamente... E o Chaim sempre, quando há a eleição, ele vem até a Câmara todos os anos para fazer a posse dessas pessoas. Sim, crianças. Mas assim, um ponto que eu acho que eu vim pensando para cá, extremamente importante, esse trabalho é feito, né, com as crianças, mas ele não é continuado com os adolescentes. Então, assim, por que as escolas, principalmente agora, né, fica aqui um alerta para o futuro prefeito, as escolas públicas, por que não se incentiva? Hoje, o cidadão ele pode, com 16 anos, tirar um título eleitoral e votar. Por que esse período ele ainda está na escola? Por que a escola não continua esse trabalho e não promove, por exemplo, uma ida dos alunos lá na Justiça Eleitoral, seja no dia do teste de integridade da urna ou qualquer outro dia, para procurar saber como funciona e entender o processo eleitoral. Perfeito. Ontem, inclusive, nós tivemos a finalização da preparação das urnas eletrônicas. Tem até um vídeo aí depois, Giovana, se você puder exibir. Ontem nós tivemos no cartório eleitoral a preparação das urnas eletrônicas, inclusive um último teste que foi feito nas urnas eletrônicas aqui de Araçatuba, que serão usadas em Araçatuba e em Aracanguá. Um último teste, tem o Lucas, inclusive, fazendo essa última apresentação. Doutor Adelmo, ainda nesse assunto que a gente está tratando com o Dr. Carlos aqui, essa questão da educação, mas falando dessas fake news. Foi um grande desafio para as eleições desse ano? O senhor conseguiu observar alguma mudança nesse sentido? Eu acho que sim, né? O Tribunal Superior Eleitoral, principalmente, né? Cercou o frango. Né? Na verdade, ele conseguiu normatizar bem isso, né? Com a previsão de normas que punem, né, severamente candidatos, quem tiver mancomunado para qualquer coisa, para essa divulgação de fake news, esses impulsionamentos que em certos momentos não podem ter, né? Então, o TSE conseguiu
Sim, principalmente ainda numa eleição municipal, né, que é mais fervoroso o negócio, né, eu acho que, por enquanto, a gente tem conseguido, a nível do Brasil, pelo que tenho visto, né, acalmar, né, não deixar os candidatos se excederem tanto nesses abusos de fake news. Né. Eu acho importante. Eu só queria acrescentar com relação ao Dr. Carlos falou, realmente é isso, né? Às vezes se tem crítica, como teve em eleições passadas, aí, tanto ao sistema eleitoral, colocando em xeque sem fundamento algum, né? Questionando a ciência em muitas oportunidades, né? E no momento desse de importância, de checar a urna, de fazer uma zerésima para verificar se está tudo em ordem a urna, não vai ninguém. Eu vejo dois lados isso aí. Ou confia muito na gente, né? na Justiça, no Ministério Público, né? Ou então não é nada disso, ou não confia às vezes, né? E não está nem aí com nada, e depois vai reclamar se perder a eleição. Enfim, então isso que eu vejo. Eu lembro que Sócrates, Platão, né? Quando fala de política, eles falam, né, na Ética Nicômaco de Aristóteles, que é um livro lá maravilhoso que Aristóteles fez para o filho dele, o Nicômaco, fala da política. A política é a coisa mais importante de tudo da sociedade. A justiça vem depois, a saúde, a educação, tudo se faz através da política. E, às vezes, tem um menoscabo e um menosprezo com relação a momentos que o Dr. Carlos colocou. Com certeza. Dr. Carlos, então a gente, hoje, quarta-feira, amanhã é o último dia de campanha eleitoral, principalmente no rádio e na TV, as propagandas elas vão só até amanhã. Qual orientação para o eleitor nesses últimos dias, antes de chegarmos aí efetivamente no domingo de eleição? As orientações para o eleitor que está nos ouvindo. Bom, vou falar algumas orientações que eu acho mais pertinentes para o dia da eleição, né? O eleitor, ainda que ele não tenha a biometria cadastrada, ele pode ir lá votar e deve ir. Ele consegue votar mesmo que não tenha cadastrada a biometria, tá? Ele precisa levar ou e-título, né? Se não tiver cadastrado, então ele pode ir? Pode ir e vai conseguir votar. Certo, porque para informação, acho que até a gente chegou a relatar aqui que houve até uma redução no número de eleitores por conta do cadastro que não tinha sido completado de algum deles. Então, eu falo em relação à questão da biometria. Da biometria, tá, perfeito. Tá? Ele consegue votar porque, embora não tenha cadastrado a biometria, é possível fazer a identificação dele e os dados dele estão inseridos. Mas ele está regular no sistema regular, sim, perfeito. Sim. Ele precisa apenas levar o e-título ou então um documento oficial com foto. Tá? Relação à arma, ainda no dia das eleições, não é permitido portar a arma no local da votação, nos colégios eleitorais, ainda que a pessoa tenha o CAC, né? Sim. Aqueles atiradores que tem a licença para transportar arma para clubes de tiro, ou quem tem o porte de arma. Deixa em casa. Deixa em casa. Os policiais militares, por exemplo, a arma tem que ficar a uma distância de 100 metros do local da votação, a menos que sejam os policiais que estejam em serviço, seja civis ou militares, tá? Quanto a celular, não é permitido entrar com celular no espaço da votação. Então, o eleitor será indagado se ele está portando celular, e se ele tiver, ele será solicitado que ele deixe o celular em cima de uma mesinha, que será uma cadeira, que será destinada ali à visão de todos, para que ele possa votar, para que se garanta o sigilo da votação. Tá. Então, ele não pode estar com o celular na cabine de votação. Não certo. É permitido fazer qualquer registro, tá? Crianças, pode levar criança? Pode levar criança. O ideal é deixar a criança, né, com algum responsável, enquanto o pai, ou a mãe, ou a avó estão lá votando. Se não tiver ninguém, a criança pode ficar sentada numa sala, porque a preocupação maior da Justiça Eleitoral é com o sigilo da votação. Sim. Então, assim, mas obviamente ninguém será impedido. Idosos, doutor, sempre há uma dúvida se o idoso ele pode levar alguém junto para ajudar ele na hora de votar. Sim, pode? O idoso pode, inclusive o idoso, né? Deficiente, mobilidade reduzida. Isso, gestante, enfim, pessoas com alguma comorbidade têm preferência, né? São prioritários.
ele pode levar o acompanhante, que o acompanhará, inclusive, na cabine de votação, se houver necessidade. Pode até votar por ele, é Sim, isso? pessoas com deficiência, a pessoa que estiver acompanhando, obviamente, terá os dados, né? Vai fornecer os dados ali para o mesário vai constar em ata e a pessoa pode até votar juntamente com a pessoa portadora de alguma deficiência que necessite o auxílio de um terceiro. Perfeito. Com relação, eu queria questionar, com relação a essa redução do número de eleitores aqui em Araçatuba, o senhor tem, então, uma informação do motivo dessa redução, de ter havido essa redução? Que me parece, nas últimas eleições municipais, eram 151 mil eleitores aptos a votar em Araçatuba. Não sei se o doutor Adelmo tem conhecimento a respeito, e agora parece que são 145 mil. Houve uma redução no número de eleitores para as eleições desse ano. Me parecia que era com relação a essa questão do cadastro. Depois eu posso, se não tiverem a informação, depois eu posso até verificar, mas houve até uma redução, né, no número de eleitores aptos a votar nas eleições de Araçatuba nesse ano. Mas orientações, doutor Carlos, que o senhor trouxe... Questão do horário, né, de votação, a eleição no domingo começa às 8 horas da manhã até às 17 horas. A recomendação sempre é que o eleitor não deixe para a última hora para ir, né, votar, porque... para evitar, né, congestionamento e ele correr o risco de chegar às 17 horas e ele não ter ainda adentrado o colégio eleitoral e perder a oportunidade de depositar seu voto. Questão de camisa, de broche, de bandeira. Eu posso entrar com camisa de algum candidato? Pode entrar. Justiça Eleitoral já pacificou o entendimento que é lícito a pessoa estar portando broche, camisa, bandeira de candidato. Sem problema algum. A única coisa que não é possível é aglomeração e aliciamento, né, de eleitores, enfim. Então, assim, a pessoa pode entrar com camisa do candidato, pode entrar, inclusive, e deve entrar com a colinha para não correr o risco de esquecer o número do candidato na hora de votar. Agora, o que não pode ser feito é propaganda eleitoral dentro do colégio eleitoral. Então, assim, uma manifestação silenciosa, só portando uma camisa, um broche, um boné, uma bandeira, sem aglomeração, não tem problema. O Márcio Ricardo, ele está dizendo aqui, vou ser mesário nessa eleição. Caso a pessoa entre na sala para votação e eu perceba na cintura, abaixo da camiseta, uma possível arma, posso pedir para ele levantar a camisa para ver se realmente é uma arma? Claro, né? Ele pode verificar, pedir essa... No caso do mesário, ele quase que um poder de polícia ali dentro da sessão de votação, né, doutor? Essa orientação, imagino. São 8 horas, eu quero perguntar para o doutor Adelmo a respeito dos crimes eleitorais que, porventura, podem ser cometidos no dia da eleição. E então a gente faz um rápido intervalo aqui na Cultura, já a gente volta com a sequência desse bate-papo e você pode continuar mandando suas dúvidas aqui no 3623-2052. A gente volta em instantes. 8 horas 9 minutos, 8 horas 9 minutos, de volta com o Jornal de Verdade. O papo no intervalo é sempre muito agradável. De volta aqui então para você na Cultura FM. Daqui a pouco a gente fala ao vivo, direto do SBT, lá da Prestes Maia, Rodolfo Pardini e a Denise Duarte, mostrando os bastidores e os preparativos para o debate de hoje à noite, o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Araçatuba. Doutor Adelmo, vamos falar agora a respeito dos crimes eleitorais. Quais os crimes e quais as preocupações que o Ministério Público, a polícia, estará muito atenta no dia da eleição? Claro, já está muito atenta, mas principalmente no dia da eleição. Discorrer sobre alguns, sem prejuízo do Dr. Carlos acrescentar, tá? O que não pode? Uso de alto-falantes e amplificador de som e comício carreata. No dia. Não pode, é crime. No dia não pode, nada disso. Nada disso. Boca de urna, já desde que o mundo é mundo, é crime, né? Não pode ter boca de urna, pedir voto, etc. Divulgação de qualquer espécie de propaganda no dia, inclusive derramar santinho, crime. Se verificar alguém jogando santinho na rua... Já avisa a gente, chama a polícia, já leva preso. Dá pra prender uma galera, hein? Não, mas vai ter que prender. A polícia está toda articulada, Judiciário, Ministério Público, as polícias, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, todo mundo num grupo só. Se jogar um santinho, todo mundo vai ficar sabendo, anunciou, a polícia vai lá, prende e leva para onde for. Impulsionamento de novos conteúdos de internet, não pode, é crime.
Transporte, inclusive eu vou deixar até para o Dr. Carlos puder transporte. falar um pouquinho, depois eu falo mais de outros crimes. Transporte ilegal de eleitores, se o senhor puder comentar. É importante esse. O poder público ele tem que fornecer transporte público gratuito para os eleitores no dia das eleições e é expressamente vedado a candidatos, partidos políticos, transporte de eleitores para colégios eleitorais. Transporte comum, né? Ó, eu vou pagar o seu ônibus aí, você fique esperto. Então, se né? alguém souber de alguma pessoa ligada a partido, a candidato, que esteja fazendo isso, é aliciamento de eleitor e é crime. A pessoa Vou pagar seu Uber, né? Sim, a exceção aí, né, seria transporte autorizado pela Justiça Sim, Eleitoral, sim, né? Transporte regular, coletivo, linhas regulares, ok, né? E de família, né? Da Claro, família, claro. ok, né? Fornecimento de alimentação, né? Se o senhor quiser comentar também, é crime fornecimento, pessoas fornecendo, ou cesta básica, logicamente, ou alimentação, marmitas no dia, não pode. Justiça Eleitoral, se o senhor quiser comentar, Sim, isso acrescentar isso. caracteriza compra de votos, né? E Entregar queria vale. falar bem a respeito disso. Nós tivemos um caso no Nordeste, eu vou até pegar esse Taquarana. A Justiça Eleitoral teve que suspender todos os atos de campanha da cidade de Taquarana por conta de repetidos relatos de violência, intimidação e ameaças durante a disputa eleitoral. Chegou num ponto tão extremo na cidade que foi suspensa toda a campanha antes da data, que seria amanhã. Suspendeu tudo. Veja a que ponto chega em determinados casos. Aqui nós não registramos isso, mas tivemos em São Paulo aí, Guarulhos, se não me engano, candidatos aí foram alvejados a tiros, o veículo deles. Então não chegamos a isso, mas temos exemplos, não muito longe, né, doutor? Preocupação. É muito triste isso aí, né? Demonstra, assim, talvez a falta de avanço cultural e moral de uma sociedade, né? A política é um espaço, é um campo para o debate, o embate de ideias, né? E não para as pessoas se agredirem, seja no aspecto moral e principalmente físico. Perfeito. O que mais, doutor? Até pegando o gancho aí, né? Tem um crime que é promover desordem que prejudica os trabalhos eleitorais. Né? Isso aí no dia, né? Qualquer muvuca, qualquer bagunça, tem um crime específico na lei eleitoral. E o poder de polícia do mesário, né, doutor? Sim. E na dúvida do mesário, se achar que está aciona o juiz eleitoral e nós vamos resolver. Impedir o exercício do voto, né, é um crime também. Coação eleitoral é crime. Desobediência às ordens da Justiça Eleitoral, crime no dia, ou seja, fora do dia da eleição. Quebra de uma urna, supõe que o maluco cata a urna e joga no chão lá, né, é crime também. Queria até que o doutor Carlos falasse, vamos supor que de veículos próximos ao local de votação, se tiver... Mandaram se tiver aqui, carros adesivados isso. próximos a escolas. Foi o Netinho que mandou e mandou um abraço para o doutor Carlos e o querido Adelmo Pinho. Questão de carro com adesivo, dependendo, né, da ostensividade da propaganda, o carro vai ser retirado, vai ser apreendido e retirado do local. Tá? Então, o ideal é não colocar, né, ou não deixar estacionado próximo aos locais da votação nenhum carro com logo de partido ou candidato. Evitar problemas. Sim. Também é crime, aliás, informação. Pode abrir comitê no dia, né, no dia da eleição, não há vedação. Não há vedação, desde que não haja propaganda eleitoral, pode-se abrir o comitê, sim. Certo. Se o doutor Carlos quiser falar também, seria importante, lei seca. Como é que funciona isso? Sim, é importante realmente. Questão de bebida no dia da eleição. Isso. O estado de São Paulo, assim como o estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro, né, os 3 maiores colégios eleitorais do país, é porque a Justiça Eleitoral deixou aos estados a competência para regularem a questão da lei seca, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro não aderiram, né? Faz algum tempo, inclusive, que São Paulo não adere à questão da lei seca, então não é proibida a venda de bebida alcoólica e, obviamente, não é proibida o consumo. Agora, claro que se o eleitor chegar embriagado no dia da eleição para votar, dependendo da forma como ele se portar, ele pode, né, ser, né, convidado a retornar em casa, enfim, a
a poder passar um pouco ali a questão do estado alcoólico e retornar para depois exercer sua cidadania. Mais algum, doutor? Também já aconteceu, inclusive já denunciei pessoa por isso, em eleições passadas, daí tentar votar como sendo outra pessoa, né? Verdade. Já aconteceu isso em Penápolis, na época, enfim, é crime... Chegou com o documento da outra. Sim, para tentar votar como se passando por outra pessoa. Sim. Então isso aí é um crime grave, né, eleitoral. E seria importante passar, doutor, os canais de denúncias, né? As pessoas podem entrar em contato de que forma, caso... Isso. Se você quiser até falar, eu trouxe aqui separado até para... nós temos canais de denúncias. Ó, a pessoa que tiver conhecimento de infração penal prevista na legislação deverá comunicá-la verbalmente ou por escrito à autoridade policial, e outras infrações poderão ser informadas ao Ministério Público. Existe um site no Ministério Público do Estado de São Paulo, áreas de atuação eleitoral. Você, depois a Giovana, se puder até entrar aí, Giovana. Não, e a Justiça Eleitoral também. E a Justiça Eleitoral também tem. Mas, no Ministério Público Eleitoral, existe lá no site mpsp.mp.br/atendimento cidadão, /promotorias, e lá você identifica, coloca a sua manifestação e o MP, o Ministério Público, vai receber a sua denúncia, e sigilosa ou anônima, inclusive. Pode ser anônima a denúncia. E também poderão ser informadas a autoridade judiciária da zona eleitoral onde a infração se verificou. Pode, inclusive, para os mesários, para as pessoas que estão trabalhando nos colégios. Está lá o site do Ministério Público, e ali você no atendimento cidadão, Giovana. Provavelmente depois você vai ter que colocar esse atendimento cidadão lá em cima no endereçamento, e você consegue fazer a identificação. Pode? Só, além de crime, só para comentar, eu vi até um burburinho em imprensa aí acerca disso, né? Questionando às vezes até o MP eleitoral, né? Com relação a abuso de poder econômico, abuso de poder político do candidato X ou Y, Sim. Enfim. Não adianta ficar com fofoca de plantão, em midiática ou não, ou fora dela, no boteco, né? No boteco ou na praça pública, falando que, olha, o candidato tal está fazendo isso. Então não adianta ficar conversando em banco de praça. Então coloque isso no papel, manda para o Ministério Público, que vai, ou para direto para a Justiça Eleitoral, né? Que a Justiça Eleitoral vai dizer o direito acerca disso, o promotor vai se manifestar. Então não adianta ficar com picuinha fora dos canais corretos de comunicação. Então, se querem análise de um fato, prove esse fato, manda para a gente, para o MP eleitoral, manda para a Justiça Eleitoral, que nós somos muito sérios. Promotor não tem partido, juiz não tem partido, não tem candidato, né, a não ser enquanto cidadão, se tiver, né? Então, nós não temos partido, nós somos imparciais o tempo todo. Perfeito, perfeito. Doutor Carlos, antes da mensagem final de vocês aqui, que eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para o eleitor, na qualidade aí de promotor eleitoral e de juiz eleitoral, tem mais algo a acrescentar aí de orientação final? Fique à vontade. Só a questão de justificação, né? Sim. Para aquele eleitor que é de outra zona eleitoral, está aqui em Araçatuba, ele tem um prazo ele pode justificar no dia, né? Nos colégios eleitorais, qualquer sessão, qualquer zona eleitoral, ou ele pode justificar num prazo de até 60 dias da data da eleição, tá? A justificativa pode ser feita via, inclusive, aplicativo do e-título, tá? No aplicativo do e-título ele consegue justificar para não ter nenhuma penalização, né? Não incorrer no pagamento de multa. Consegue justificar na cidade onde estiver. Algo a acrescentar antes da mensagem final? Não, só a mensagem final. Tá bom. Doutor Carlos, então gostaria que o senhor deixasse a mensagem. Domingo é o dia mais importante, como eu disse desde o começo aqui, do Estado Democrático de Direito. É o dia que as pessoas vão até as urnas. A gente tem muita preocupação com relação à compra de voto, e as pessoas têm que ter em mente a importância do momento em que elas estiverem diante da urna, porque só estará ela e a urna lá para depositar o seu voto. Então é o momento mais importante, de fato, do nosso Estado. E gostaria então que o senhor, na qualidade aí de juiz eleitoral, de um dos juízes eleitorais de Araçatuba, deixasse a mensagem final para todos os eleitores que estão nos ouvindo, para que façam com consciência o que irão fazer no próximo domingo. A mensagem que eu gostaria de deixar para os ouvintes, como juiz eleitoral, pegando até o gancho do Dr. Adelmo, quando ele citou aqui alguns filósofos gregos, né? Antigamente, a política, quando eu falo na época da Grécia, Roma Antiga, era feita nas praças, chamadas de ágora. Lá era feita a política de forma direta pelo cidadão. Eles se reuniam na praça e falavam: o que nós vamos fazer em relação a tal isso? Levantava a mão, votava e era feito.
E aí, obviamente, as cidades foram crescendo e não foi mais possível ser dessa forma e chegou nesse modelo democrático que a gente atualmente vive, em que se elegem representantes do povo. Só que o candidato que é eleito, ele deve saber, e o cidadão que votou nele, ou mesmo que não votou naquele candidato que foi eleito, deve cobrar que ele está lá como representante do povo. Na Constituição está claro que o poder emana do povo, que o exerce diretamente em algumas situações ou por meio de seus representantes. Então, assim, da mesma forma que ninguém que vai construir uma casa entrega o dinheiro na mão do construtor e fala assim, ó, a hora que estiver pronta a casa, você me chama para eu poder entrar nela, ninguém faz isso, a pessoa vai acompanhando ali a obra, só que o cidadão, ele entrega o dinheiro, um cheque em branco ou o voto na mão do candidato que é eleito no dia da eleição e nunca mais ele volta lá para saber como é que está indo a atuação, como é que está sendo a atuação desse candidato que deve representá-lo. Então, assim, a gente só vai se desenvolver como nação e principalmente as pessoas mais carentes só vão ter realmente os interesses delas atendidos quando elas começarem a ter consciência de que elas precisam exercer a cidadania todos os dias e não apenas no dia das eleições. E essa mudança de mentalidade, ela passa necessariamente pela escola, né? Principalmente pelo ensino público. Então fica aqui até meu pedido agora como cidadão ao candidato que foi eleito, que procure desenvolver isso nas escolas públicas, essa questão da consciência de cidadania e da importância do cidadão realmente participar mais ali das questões da cidade. Nós estamos numa eleição municipal em que o prefeito ele é gestor de recurso público e quem deve decidir aonde aquele recurso público deve ser alocado, aplicado, é o cidadão de Araçatuba. Perfeito. Tá aí a mensagem do Dr. Carlos para estes últimos dias de campanha e a decisão aí no domingo, dia de eleição. Doutor Adelmo, também gostaria que o senhor deixasse a mensagem final aqui para os ouvintes da cultura. Mensagem final, a minha preocupação, desde que eu me entendo por gente, né, com relação a fatos da vida como um todo, das atividades humanas como um todo, e agora falando de eleição, né, de política, né, eu acho que a ética tem que andar de mãos dadas com tudo. Né, em toda a atividade humana, nas profissões, nas escolas, na educação, na política mais ainda, né? Porque há em bastidores da política, às vezes se ouve, olha, o que importa é quando estamos em eleições, não há princípios nenhum que tem que ser seguidos, né? Tudo pode. E não é assim. Então, eu acho que respeitar, né, agir com ética, como o candidato tem que agir com ética, o eleitor tem que agir com ética, e por isso, quando não age, é que ocorrem esses problemas de cassação de prefeito, cassação de não sei de quem, de vereador, de presidente, né? É porque isso fere ética, né? Condutas antiéticas, que é uma coisa básica, né? Haja de forma correta, né? Como os nossos avós, aí falar, ó, faz coisa certa que não dá problema, né? Então, haja de acordo com o que é certo, o certo e errado, que é bem simples, não precisa ser gênio para saber o que é certo e errado, né? Haja com ética, né, nas suas ações, haja com ética na política, que não vai dar problema, né? A eleição vai ser mais tranquila. Se o eleitor agir com ética e o candidato agir com ética, vai correr tudo bem, não vai ter boca de urna, não vai ter processo de cassação, de impugnação de mandato. Eu acho que esse é o ponto, ética na política, que precisa ser aprimorado no mundo, não só no Brasil, no mundo inteiro. Atenção você, eleitor, então, domingo, dia de eleição, voto consciente, é o seu momento, você e a urna eletrônica no próximo domingo. Agradeço demais a presença aqui do Dr. Carlos, aqui na Cultura FM, Dr. Adelmo, agradeço mais uma vez também pela presença e por prestar esse serviço público, aproximando, aquilo que eu disse para o Dr. Adelmo, aproximando a justiça eleitoral da população, do eleitor, e eu acho que é isso, essa proximidade é sempre muito importante. Obrigado realmente pela presença de vocês dois aqui. A gente faz mais um intervalo, daqui a pouco tem a Denise Duarte, o Rodolfo Pardini, ao vivo lá do SBT na Prestes Maia. A gente vai trazer os bastidores e a expectativa para o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Araçatuba. Os 5 candidatos foram convidados, os 5, pelas informações que eu recebi, teriam confirmado, apesar que a agenda do Felipe Fornari aqui não consta a presença no debate. Depois eu vou até perguntar para o Rodolfo
de fato veio essa confirmação. Mas daqui a pouco a gente fala ao vivo direto do SBT, o último debate, Cultura FM, Nova Brasil e SBT nas eleições 2024. A gente volta já.